que a pergunta é: como o tratamento medicamentoso na doença de Parkinson influencia no estado nutricional? Essa é outra pergunta aqui da diretriz da Braskem. E a gente sabe que os medicamentos da doença de Parkinson, ou quando a gente atende pacientes com doença de Parkinson, os medicamentos realmente podem influenciar ou ter uma influência da alimentação e vice-versa, né? Então, por exemplo, quem usa o Prolopa sabe que não pode tomar junto com proteínas, que isso reduz o efeito do remédio, né? Ou ter algum efeito colateral. A gente sabe que pacientes precisam muitas vezes de cálcio, vitamina B12, vitamina D, ômega. Como que esses suplementos, ou essa nutrição, ou esse medicamento pode influenciar um no outro e vice-versa? Acho que é uma excelente pergunta e a gente poderia, talvez aqui, já entrar um pouquinho no âmbito das vitaminas, principalmente as vitaminas B6, B9, B12, né, folato, como é sugerido aqui na diretriz, que existe muita dúvida em relação a se paciente, eu recebo praticamente toda semana a pergunta: paciente, eu tenho Parkinson, eu posso tomar vitamina complexa, vitamina B, eu posso tomar B9, eu posso tomar B12, citoneurin, meu Deus, o que vai acontecer com o meu Parkinson, né? Então, acho que é de extrema importância vocês aclararem, né, o que a gente falaria, explicarem sobre esse assunto. Então, Mari, talvez você pode começar agora, daí a Maura replica. E quem tiver alguma dúvida, pessoal, vocês estão bem quietinhos aí, prestando atenção, mas quem tiver alguma dúvida, por favor, podem deixar aqui nos comentários do YouTube, do Facebook ou do Instagram, que mesmo que a dúvida surgir depois, ou que você estiver vendo a live mais tarde, não ao vivo, a gente responde da mesma maneira. Só vou responder aqui sobre o chá d'água, um medicamento novo, o que se deve evitar. Tá bom, a gente conversa depois sobre o chá d'água. Vamos lá, então. Obrigada, Guta, pela pergunta. Mari, então pode começar. Então, tá. Então, assim, a gente sabe que a questão dos medicamentos, né, pode gerar muitos sintomas nos pacientes, né? Então, falta de apetite, diarreia, náuseas, a sensação de sabor amargo, né? Então, são situações que realmente aparecem no paciente. Com o levodopa, né? Então, o que a diretriz salientou aqui que foi interessante? Que pacientes, né, com a doença de Parkinson têm a tendência a ter níveis mais baixos de vitamina B9 e B12, né, e uma homocisteína, né, um pouco mais elevada. E a gente, né, então a gente sabe que uma homocisteína mais elevada, ela pode estar, né, direcionada a questões de doenças, podendo, né, ocasionar associações, né, com doenças cardiovasculares, demência, depressão e também, né, doenças vasculares trombóticas, né? Então, o que seria interessante? O que a diretriz, né, recomenda? Que tanto a vitamina B9, principalmente a B9 e a B12, né, que sejam, né, atendidas, sejam administradas muitas vezes, né, porque elas elas são como cofatores, né, do metabolismo desta homocisteína. O que é um cofator? É um composto, né, químico que é essencial para o metabolismo dessa homocisteína. Então, tendo esses valores de B12 e B9 mais baixos, né, então essa homocisteína tende a ficar mais elevada no sangue e não seria tão interessante. Então, daí sim entra a questão da suplementação. Aqui na Braskem, né, na diretriz, ele fala principalmente, né, pode ser você suplementar somente a B12 e a B9, mas se realmente os valores séricos de B6 poderiam ser suplementados, mas aí tem um outro ponto, né, de alguns, eu não digo em estudos, né, doutora Mariana, mas assim, de um efeito que a B6, que é a piridoxina, poderia ter com o efeito do levodopa, né? Isso, mas assim, quando o paciente fala, então, em relação ao complexo B12, posso tomar complexo B12, não, posso tomar complexo B, posso tomar as vitaminas do complexo B, praticamente todos os pacientes acabam suplementando B12,
porque a gente pede, a gente vê, inclusive tem vários estudos mostrando que o paciente com Parkinson tem realmente B12 diminuída, e se você começar a investigar esses pacientes, vocês veem que realmente é verídico, né? O paciente tem uma B12 baixa. O que dizem os laboratórios, realmente, 200 para cima, ok, mas a gente sabe que o valor ideal seria de 500 para cima. Não sei se estou falando besteira, vocês me corrigem. Não. O que eu acho o ideal é de 500 para cima. Então, eu sempre falo paciente neurológico, B12, 500 para cima, e a vitamina D, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, um pouquinho mais alta do que os laboratórios sugerem. Então, eu vejo que tem muitos pacientes que têm medo de tomar o complexo B, ou eu passo só a vitamina B12 diretamente, por esse medo de interferir na doença ou no efeito do remédio. E aí eu explico que realmente é só a vitamina B6 e também olhe lá, né? Não são em todos os casos. Então, Maura, qual é a sua opinião, né? Porque da diretriz a Mari já comentou, mas a sua opinião em relação ao complexo B? Eu concordo com tudo que vocês falaram, e assim, é muito comum a gente pegar paciente com B12 abaixo de 500, a gente sabe que isso pode piorar as questões de neurotransmissão, e aí piora a questão cognitiva dos pacientes, falta de memória, esquecimento. Cansaço, né? Cansaço e uma sensação assim de piora da demência, e que, na realidade, às vezes é só uma falta de B12. E é importante... Ácido fólico também, né? O ácido fólico, a B12. E a B12, ela está principalmente relacionada na alimentação com a ingestão de alimentos de origem animal. E aí vem esse conflito, né? Por isso a importância de uma boa orientação nutricional. Olha, eu não vou comer proteína para não interferir com a absorção do levodopa, porque a gente sabe que tem que fazer aquele afastamento. Ou devido à neuroinflamação, né? Que a gente fala para reduzir carnes. Então, para reduzir as carnes, mas assim, a gente vai ter a B12 em todos os produtos de origem animal, leite, ovo, frango, peixe, e aí na hora que o paciente diminui a ingestão proteica, ele está diminuindo a ingestão de B12 também. A gente não pode esquecer que com envelhecimento, e às vezes assim, uma má alimentação, independente do envelhecimento, a gente vê na população ingerindo muito inibidor de bomba de prótons, então a família dos prazóis. A família dos prazóis aí, dos medicamentos que vão interferir aí na digestão, ela vai interferir na absorção de vitamina B12, que depende lá daquela acidez do estômago para ter o fator intrínseco e ter a absorção da B12. Então, são várias influências, né? A ingestão alimentar, a questão de como é a digestão nesse estômago, a acidez para ter essa B12. Os parâmetros dentro da nutrição funcional é acima de 500, a gente vê poucas pessoas com uma B12 acima de 500 e também poucos sendo suplementados de forma adequada para chegar nesse nível acima de 500. A vitamina B6, a gente encontra uma gama grande aí de alimentos, uma alimentação balanceada, a gente vai ter fonte de B6. A carne é uma fonte, mas a carne ela tem a questão de uma digestão demorada. Se o paciente já apresentar uma gastroparesia, né, que é aquela digestão lenta, o que é gastroparesia? Uma digestão extremamente lentificada, que pode ser consequência da própria doença de Parkinson, uma motilidade, né, um funcionamento intestinal, a motilidade, a velocidade com que o intestino consegue ser esvaziado. Então, a própria doença de Parkinson já favorece uma lentificação da digestão, tanto a nível de estômago quanto de intestino. E isso piorando aí a questão da absorção e produção dessas vitaminas. A carne, a única queixa da carne, que às vezes eu oriento, é em relação à digestão muito lenta. Mas eu posso comer carne no almoço e evitar no jantar, por exemplo, né? Eu nunca recomendo carne vermelha no jantar pela digestão lentificada e pior, às vezes, na absorção dos medicamentos, não só de uma levodopa, como qualquer outro medicamento, né? Sim. E a vitamina D, como a doutora mesmo falou, os parâmetros que eu acabo dentro da nutrição funcional acreditando que são os melhores é entre 40 e 70. Existe aquela polêmica, né, de algumas terapias que deixam a vitamina D lá na casa do 100, são outros protocolos bem controversos dentro da área da saúde, mas eu acho que uma questão bem segura
é de 40 a 70 aí no nosso exame de sangue, e muitas vezes, assim, não adianta que a gente não vai tomar só o suficiente para fazer a conversão, não vai. As fontes alimentares são baixas, a vitamina D depende também de uma microbiota intestinal saudável, que consiga fazer essa conversão. Sim. E a dose adequada, hoje, o que a gente vê, quando precisa suplementar, não são doses semanais, mas sim doses diárias. E quando está muito baixo, não adianta ficar tomando 1.000, 2.000 por dia, porque vai demorar meses para elevar essa vitamina D no sangue, trazendo prejuízos, principalmente se o paciente já tiver algum quadro de uma osteopenia, uma osteoporose, isso vai piorar aí o prognóstico de qualquer tratamento, né? E, se necessário, fazer a suplementação via oral do complexo B e dosar, né, doutora? Porque a gente pega os pacientes sem dosagem de homocisteína, de B12, de B6, de B9, de proteínas totais e frações, até de um zinco, que também avalia a ingestão proteica, né? Então, tem a vitamina A, então a gente também tem que pedir num exame de rastreamento, dentro da avaliação do estado nutricional do paciente, né? Vitamina C, eu acho ela meio lábil para pedir no exame de sangue, por ser uma vitamina hidrossolúvel, né? Mas para focar aí numa orientação alimentar adequada para suprir essas necessidades e ter esse equilíbrio que a gente chama de homeostase, né? Esse equilíbrio metabólico de uma forma que o paciente se sinta melhor, porque é sutil, né? A melhora dessa condição, quando a gente pensa em vitaminas e minerais, ela é sutil, é um sono melhor, é um funcionamento intestinal melhor, é uma digestão melhor, é um conjunto assim, sutil de melhoras, né?